Meus amigos, hoje eu vou continuar aquela live a respeito da ansiedade nas avaliações, da ansiedade nos estudos e logo logo eu vou chamar Marcos para a gente continuar aquele bate-papo que tivemos na semana passada. E enquanto isso, eu já gostaria de trabalhar alguns pontos que são os seguintes. Hoje, a live ela vai ter um propósito muito mais prático do que a primeira. Ela vai agora apontar princípios, direcionamentos. Marcos, consegue me ouvir bem? Está me vendo bem? Sim, Rodrigo. E você aqui comigo? Ótimo, ótimo. Deixa eu só ver aqui. Aí. Pronto. Tô até agora. Hoje você tá aparecendo, eu tô conseguindo te ver, tá ótimo. Tá até com a cara do poderoso chefão. Pelo menos isso, né? Pois é, pois é. Aí eu estava comentando com o pessoal que o propósito de hoje. Deixa eu só colocar aqui logo o comentário. Uhum. Mas eu estava lendo aqueles posts que tu fez, Marcos, e tá ótimo, tô gostando. Deixa eu Já só tem um deixar vídeo aí fixo que eu aqui. vou, assim que terminar aqui a live da gente, eu já vou postar outro vídeo hoje, falando Ótimo, sobre, desenvolvendo a questão da amizade, né? O post que eu havia feito sobre a amizade eu vou desenvolver a partir dos 3 níveis de amizade que tanto Aristóteles quanto São Tomás de Aquino trabalham. ótimo, ótimo. Pois bem, eu não estou conseguindo fixar de novo aquele problema aparece, mas deixa para lá. Deixa Pelo eu menos ver. está aqui. Pera aí, deixa. Infelizmente não tem como o E convidado fixar, só o administrador. é, de vez em quando. Consegui. Perfeito. Bom, eu estava comentando que o nosso propósito hoje vai ser de dar agora uns princípios gerais e mais práticos do que foi aquele primeiro encontro. O primeiro encontro foi mais para o sujeito ter uma noção do que está acontecendo, né? Dele conseguir se nortear. E aí eu tinha utilizado aquela analogia do, do detetive que está investigando e vai chegar um tempo que ele vai acumular tanta prova que ele vai conseguir pegar aquele bandido em flagrante. Ele vai conseguir pegar, digamos assim, aquela ansiedade em flagrante. Mas não basta simplesmente você encarar aquilo de frente. Bom, alguma coisa é necessário ser feita quando você encontra aquela dificuldade, aquele inimigo, digamos assim. Que no final de contas, o inimigo de todo estudante é aquela ansiedade na pré-prova ou durante a prova. E quanto a isso, tu até tinha comentado, tem aquela tensão geral dos estudantes, que eles ficam se auto... Ele, no final de contas, fica um neurotizando o outro. Será que vai dar errado? Será que Uhum, vai dar certo? Será que eu uhum. vou passar? Então ele vai criando uma espécie de auto-neurotização. Né? Tá todo mundo, meu Deus, meu Deus, meu É uma, Deus, meu Deus. é uma histeria coletiva, né? Isso, isso. Uma coisa Todo parecida mundo com se essa. sugestionando, né? Exato, exato. É O aquela cara coisa, um monte de estudou. moléculas se agitando. O cara estudou o período todinho, né? Mas pra ele não ser o errado, né? O excluído, ele, eita, realmente a prova vai ser difícil. Ai, meu Deus. Ai, vamos pedir ao professor para cancelar a prova e aquele drama todo. Tem desde esse nível e tem aquela pessoa também que acaba que estudou, mas no fundo sempre tem um quê de insegurança, sempre tem um quê de instabilidade. Muitas vezes a pressão do meio, ela pode te converter numa pessoa ansiosa e muitas vezes aquela insegurança de base faz com que o sujeito, diante de qualquer situação que ele tenha que provar alguma coisa, que ele tenha que mostrar-se publicamente, numa nota, numa avaliação, aí ele pode também ser tocado por aquilo deixá-lo mais fragilizado. Aí, de fato, vão ter vários tipos, e a depender de como cada tipo se encontra, a gente vai tentar encontrar aqui princípios gerais, que vão norteando o sujeito. E tem um primeiro, que é o seguinte: a, quando o sujeito está nessa situação de prova, numa situação de teste, numa situação de avaliação de modo geral, a regra principal é de reduzir essa tensão interna.
é o sujeito encontrar estratégias para reduzir essa tensão interna e conseguir lidar com aquilo. Muitas vezes ele não vai fazer a prova numa tranquilidade búdica. Osana, boa tarde. O Boa tarde, sujeito, Osana. ele não vai ficar com aquela tranquilidade meditativa durante a prova, mas o desafio inicial é reduzir essa tensão interna o máximo que puder. Então, o desafio que a pessoa vai ter que ter é esse, ó, eu estou com a tensão a 120, eu vou ter que pelo menos reduzir para 100, 90, 80. Bom, é esse primeiro compromisso, porque enquanto o sujeito ele não tiver essa mentalidade de que numa situação de prova, numa situação de teste, naturalmente vai surgir alguma ansiedade, porque a ansiedade ela vai motivá-lo a agir. Sendo que quando ela passa de um certo nível, que o sujeito está confortável, então ele vai ter um incômodo físico, ele vai ter o desconforto físico, ele vai ter um mal-estar emocional, ele vai ter aquela aceleração mental, e é como se ele estivesse acelerando a 1000 por hora num carro e fosse bater em qualquer coisa a qualquer momento. Então o primeiro passo é esse. Ó, eu tenho que reduzir aqui o meu nível de tensão. E para isso, a gente vai ter duas opções. Ó, tem gente que vai querer de imediato reduzir toda a tensão. E isso vai querer, no final das contas, vai deixá-lo mais ansioso ainda. É aquela pessoa que fica dizendo, eu tenho que ficar calmo, eu tenho que ficar calmo. Então, quando surge esse ímpeto de querer reduzir tudo de uma vez só, naturalmente isso vai deixá-lo mais ansioso, no fim das contas. Porque o propósito não é ele ficar numa tranquilidade sobrenatural, mas dele diminuir um pouco. E se diminuir um pouco, conseguir diminuir um pouco mais. E vai num crescente. E não num tudo ou nada, como muitos estão acostumados a se mover. Ou ele vai tirar 10 ou vai tirar 0. Ou ele está estressado ou ele tem que ficar extremamente calmo. Então o primeiro passo é esse. Tu não vai ficar tão estressado, mas também tu não vai ficar absolutamente calmo. A primeiro modo. E o segundo é que, reduzindo um pouco, ele não vai poder perder as esperanças. Ah, eu não estou conseguindo ficar tão calmo, então já era. Tem gente que vai ficar nesse movimento de tudo ou nada. Então, se ele não é para ficar calmo, então já era. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa já deixar bem estabelecido aqui. O sujeito ele vai reduzir um pouco, claro, e evitar esse mecanismo do tudo ou nada, ele é fundamental. O primeiro ponto com relação ao próprio corpo, com relação ao ambiente, como o Marcos havia comentado, é que muitas vezes o ambiente, ele pode te deixar, ele pode ter elementos que vão te deixar mais agitado, mais ansioso, e vão ter ambientes que vão te deixar num estado mais calmo. Eu lembro até, Marcos, que tu havia comentado uma vez que certas famílias, às vezes, são tão tensas, certas pessoas são tão tensas, que o melhor seria ter esse afastamento para o sujeito refletir um pouco sobre sua própria vida, conduzir o seu caminho. Então, muitas vezes, o ambiente é um fator muito importante de estresse e de tranquilidade, não é? Uhum, até porque há um ditado que diz, né, que a casa de um homem é seu palácio. Mas imagina se nem na sua própria casa você consegue encontrar paz, né? Você chega na sua casa, você, no caso aí para nós que somos jovens, né? Nossos pais estão em pé de guerra toda hora ou brigando conosco a todo momento pelos motivos mais fúteis possível. É impossível você ter um período de concentração para estudar, para fazer o que quer que seja, né? Então, em casos assim, eu até costumo aconselhar, dizer assim, olha, se você já é maior de idade, já tem 18 anos, arrume emprego, né? Tente buscar algum meio de se virar e vá morar sozinho ou morar com algum amigo, porque nesses casos o melhor é você manter aquela distância respeitosa para tentar manter esse relacionamento minimamente saudável com seus pais. Pois é, tu disse um ponto muito importante. Às vezes a família do sujeito, ela não é uma família estável. Há muita tensão, há muitos elementos negativos, e o desafio do sujeito ali também, numa situação de prova, numa situação de avaliação, é a mesma coisa. Espera aí, será que esse ambiente que eu estou agora, ele vai continuar me causando tensão?
Será que ele vai continuar me causando estresse? Então, muitas vezes, o passo principal é, ó, se aqui, eu cheguei aqui nessa sala e está todo mundo tenso, vou para uma outra parte da sala, eu vou para uma outra parte do colégio ou da faculdade, onde eu possa estar comigo, onde não tenha elementos estressores. Muitas vezes o primeiro passo é esse, observação em torno do ambiente. Opa, mas esse ambiente aqui me faz bem ou me faz mal? Qual parte do ambiente me faz bem e me deixa tranquilo? Esse é o primeiro passo. Então, enquanto essa mudança do ambiente não for feita, então as estratégias internas, elas podem não funcionar, porque sempre vai ter um estímulo de fora causando novas tensões no sujeito, causando novas tensões na mente dele, no emocional dele. E é muito confortável também para o sujeito ele sempre chegar a um tempo relativamente, mais ou menos assim, relativamente seguro antes de uma prova. Bom, se a prova vai começar às 7h30, chegando às 7h29, é claro que o sujeito já vai ter tudo para causar ansiedade. Ele já vai chegar naquela tensão interna. Eita, será que eu vou chegar atrasado? Será que eu não vou? Tudo isso ainda é uma pressão que o ambiente está exercendo sobre o sujeito. Ele chegou de última hora, ele pegou um trânsito inesperado, ele está estudando ali, às vezes, em cima do ônibus, em cima do livro. Então, o primeiro passo é estabilização desse ambiente. Ou seja, se eu puder chegar um certo tempo antes, ele não pode ser nem muito longo, porque chegar 1 hora antes da prova vai deixar o sujeito tenso, porque não vai ter nada para fazer ali. Ele vai ficar 1 hora sem fazer nada. Então vai começar a ter uma ativação mental exagerada. Mas se ele também chegar 1 minuto antes da prova, é claro que o sujeito também vai passar mal, porque ele vai chegar a 1000. Então o desafio é encontrar um meio termo entre esses dois. Um tempo que não seja nem muito longo, mas um tempo também que não seja nem muito em cima da hora. Enquanto esse ambiente não estiver mais ou menos estável, mais ou menos tranquilo, o sujeito ele não vai poder se utilizar de estratégias internas para ter um melhor desenvolvimento da tranquilidade. E com relação a isso tem até, Marcos, aquelas histórias engraçadas que acontecem no Enem, de uma pessoa chegando de última hora, muitas vezes deixa para sair de última, pega um engarrafamento, mas isso nada mais reflete do que aquela tendência que muito brasileiro tem, a deixar as coisas por última, não é? Exatamente, né? Assim, se você vai deixar para fazer as coisas de última hora, assim, o tranco vai ser maior, né? Eu particularmente já, por uma questão até de má educação mesmo, tinha muito esse costume de deixar para fazer os trabalhos de escola de última hora, né? Então, sempre tinha aquela muita tensão, né? Muita ansiedade. E se você para pensar e ver, poxa, se eu fizer um pouquinho a cada dia desse trabalho, às vezes um trabalho que poderia levar, sei lá, você fazer de forma destrambelhada, em 3 dias você conclui o trabalho, faltando uma semana para entregar aquele trabalho, sabe? Então, fazendo pouco, mas fazendo constantemente, e uma das grandes regras assim do sucesso não é nem a intensidade, é a constância, né? Porque também de nada adianta você passar, sei lá, hoje eu estou inspirado, eu vou passar 4 dias estudando violão, para usar um exemplo assim de um instrumento que requer muita constância. Aí você passa 4 horas lá dedilhando violão, mas você passa depois 3 dias sem pegar o violão. Poxa, é melhor que você passe 1 hora por dia dedilhando o violão, mas faça isso todo dia, do que faça 4 horas num dia e passe 3 ou 4 dias para pegar de novo no instrumento. Então, a regra para que a gente consiga sucesso nos estudos e alguma área da nossa vida é sempre a constância com vistas a um objetivo. Pois é, pois é. E veja que isso toca naquele ponto que a gente já havia conversando na semana passada, de que é necessário haver uma certa ordenação do sujeito, uma certa ordenação do ambiente, uma certa ordenação das atividades dele, para que ele possa ir progredindo. Então, encontrar esse tempo ideal de chegada, esse tempo ideal de realizar as atividades é fundamental para que ele vá se ordenando. E outras coisas também que ainda são fatores mais externos, que as pessoas não se atentam, mas fazem boa diferença, fazem muita diferença no fim das contas. É até com relação à própria alimentação do sujeito. O sujeito, ele às vezes
sai sem comer nada, ou sai comendo muita besteira e aquilo é digerido rapidamente na hora da prova, ele já sente um estresse do próprio organismo físico, do próprio organismo dizendo assim, estou com fome, eu preciso comer algo. Então, ainda a gente está falando de fatores externos, que muitas vezes podem atrapalhar o sujeito na hora da prova e ele nem se toca. Então, o primeiro é esse, o ambiente. O segundo é a própria alimentação do sujeito. Um sujeito que sai sem se alimentar, ou que dorme sem se alimentar, ele já está causando um estresse físico ao seu próprio intestino, ao seu próprio aparelho digestivo, porque ele vai ali lançar suco gástrico, não vai ter o que ser digerido, vai causar desconforto nele. Aquele desconforto pode causar outros incômodos. Então, muitas vezes, a própria regulação da alimentação, ela pode também aliviar o sujeito, não é? Sim, sim, com certeza, né? Ah, E no livro 12 Regras para a Vida, o Jordan Peterson ele fala, ele explicando um pouco, né, o mecanismo neurofisiológico da ansiedade e da depressão. Quando ele vai falar da ansiedade, ele fala que para os pacientes dele que têm transtorno de ansiedade, ele sempre pede para o paciente colocar uma hora exata para acordar. Ele até diz, olha, você pode até não ter uma hora certa para dormir, mas você precisa ter uma hora certa para acordar. Porque é justamente quando a gente acorda que a gente inicia o dia, que o corpo, enquanto máquina, vai funcionar. Então, se a gente dá esse ponto de partida de maneira desregulada, já complica muito. É claro que é bom a gente ter uma hora certa para dormir e para acordar, mas ele fala que a mais importante é para acordar. E ele também recomenda muito se evitar, né? E aí é já para pessoas que realmente já têm um quadro de ansiedade patológica, né? Acredito que isso pode não se aplicar a todo mundo, mas ele pede para que se evite a glicose, excesso de açúcar no café da manhã e que se dê prioridade a fibras e proteínas. Ele fala que é uma alimentação que ajuda ao sistema nervoso de um ansioso a não ter tantas reações adversas que já estão sendo causadas pela ansiedade. Ele explica, né, melhor isso daí na primeira regra do livro dele, 12 Regras para a Vida. Então, para você ver, né, que sempre é muito importante que um profissional da saúde mental, principalmente o psicólogo, ele não queira trabalhar sozinho, né? Existe muito psicólogo que acha que tudo vem do psiquismo e não, muitas vezes é o corpo que está influenciando, né, a mente. Existem quadros de ansiedade e depressão que são muito mais orgânicos do que psíquicos, né? Às vezes, alterações hormonais, né? Um caso clássico disso é na menopausa. Muitas mulheres podem experimentar uma depressão que não necessariamente vem de um problema emocional, mas vem de um desregulamento hormonal. Então, muitas vezes o psicólogo ele tem que ter esse tato, ele tem que ter o conhecimento da nutrição, da psiquiatria, da neurologia, né? Eu acho que isso é essencial para a formação de um bom psicólogo, né? Não dá para ser bom psicólogo sem uma boa formação também, sem uma noção de psiquiatria, de neurofisiologia, né, de nutrição. muito bom, Marcos, muito bom. Pelo que tu me conta é o seguinte, ó, existe a mente do corpo, mas também existe o corpo, não é? E, de certo Uhum. modo, essa desregulação do corpo, ela pode estar diretamente relacionada à desregulação da mente, não é? Exato, um exemplo que eu dei é o seguinte, olha, você pode ser a pessoa mais calma do mundo, né? Fique uma semana dormindo só 3 horas por noite. Você vai ver que passar uma semana assim, no oitavo dia, é capaz de você cometer um homicídio. Tô Se não um entendendo. homicídio, se não um homicídio, você vai, com certeza, esmurrar alguém, né? Mas qualquer pessoa que já passou por rotina de prova na faculdade, que acaba ficando 3 horas, dormindo às vezes 3 horas por noite, sabe muito bem do que eu estou falando. Só pode ser a pessoa mais calma do mundo, entendeu? Mas se chegar alguém chato do lado dela depois de uma semana nessa. Pois é, pois é. E muitas vezes, Rodrigo? Marcos, a última parte travou quando tu estava falando, mas quando eu estava falando sobre um sujeito, ele pode ser a pessoa mais calma do mundo, mas
Ah, é porque travou, foi? Oi, Essa travou parte. Não, aqui. disse assim, o sujeito pode ser a pessoa mais calma do mundo, mas se ele ficar uma semana dormindo só 3 horas por noite, ele vai querer dar um murro na primeira pessoa irritante que aparecer para falar com ele. Entendeu? Porque ele vai estar extremamente, o corpo vai estar extremamente cansado, né? Extremamente reativo a qualquer estímulo adverso, né? Então, isso é só um exemplo que eu dei como um estado corporal ele influencia, né, um estado anímico. Pois é, pois é. E aí muitas vezes o sujeito ele está tão atento a si mesmo, eu tenho que ficar calmo, eu tenho que fazer isso, que ele termina desfocando, tirando o foco de coisas que estão ao redor dele, de coisas que estão um pouco mais afastadas dele. Às vezes a gente olha para o nosso corpo como se fosse algo distante da gente, e que não é bem assim. O sujeito ele tem o corpo dele e aquele corpo também é ele. As substâncias que ele está ingerindo, aquelas substâncias vão se tornar ele, e isso é fundamental de ter em mente. Aquela frase hipocrática, você é aquilo que você come. Aquelas substâncias, elas vão se integrar ao seu organismo e vão ser você. Se você é um sujeito que só come guloseima, você vai ser um açucarzinho, você vai ser aquela coisinha docinha, que se dissolve com qualquer facilidade. Então, aqueles elementos que estão ali, eles vão se integrar e eles vão te formar. E esse é um ponto muito fundamental, às vezes. E muitas vezes também o ambiente, ele vai causar uma certa pressão em você, a fim de querer te levar para um ponto A ou um ponto B. E realmente é importante você ter noção dessas coisas para que o aumento da consciência disso te faça alguém mais autônomo, alguém mais livre. Aquela frase bem famosa, né? Você não, melhor dizendo, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, se você quer ser um sujeito livre, você precisa ser um sujeito atento às coisas, para que você não seja influenciado por elas sem perceber. E automaticamente Uhum. você se torne escravo de uma coisa que você nem sabe o que é. O vício nada mais é do que isso. O sujeito ele não tem a liberdade de escolher aquilo que ele vai ingerir ou aquilo que ele vai consumir. Então, o primeiro ponto é ter essa consciência do ambiente, essa consciência dos alimentos que você está ingerindo, a consciência do seu próprio corpo, para que você possa agir de uma maneira livre. E aos poucos, quando esses pontos eles já são melhor estabelecidos, a gente agora vai entrando para os aspectos mais internos do sujeito. E um deles é o seguinte: o sujeito ele vai estar com a mente acelerada em uma prova ou em uma situação de ansiedade qualquer. Ele vai estar com aquela mente agitada, com aquela mente, digamos assim, alvoroçada. E então, o desafio dele é de acalmar esse alvoroço, de acalmar essa agitação. E aí entram as estratégias de relaxamento, as estratégias meditativas, por assim dizer, como o mindfulness, que é exercício de atenção plena, de concentração plena, que você acha no YouTube com muita facilidade, exercícios de meditação mesmo, e até os exercícios de respiração, como a respiração diafragmática, que a gente já conversou em outras lives, numa live que é ansiedade, como lidar. Lá a gente trouxe já esses exemplos, mas aqui vale a pena retornar porque são muito úteis de se utilizar de maneira imediata a situação. Mas como eu disse, ele vai reduzir a intensidade da ansiedade. E quanto mais você vai reduzindo, mais você vai aumentando a sua esperança de fazer uma boa prova. Mais você vai se tornando paciente, porque você vai suportando aquela dor, vai suportando aquele incômodo sem se desesperar, no fim das contas. E há as estratégias de relaxamento do corpo. E o objetivo é esse, ó, você estabilizar essa atenção do sujeito, você estabilizar essa aceleração que às vezes pode estar no próprio corpo. Tem gente que vai fazer uma prova e começa a tremer-se, de tão ansioso, treme pé, treme braço. É uma coisa bem característica, não é, Marcos? Uhum. Sim, sim, né? Começa a suar frio, distonia, são sintomas bem característicos, né? De Exato, ansiedade. exato. Aí, essa atenção, ela vai ter que trazer o sujeito para o imediato, para o presente.
Porque muitas vezes ocorre também no sujeito aquilo: caramba, eu não estudei ontem, caramba, eu não estudei antes de chegar aqui, caramba, eu não estudei quando o professor pediu para fazer aquela avaliação. Então, algo nele vai puxá-lo para o passado. Algo nele vai querer puxar para um tempo que já não está ali, para um tempo que já foi transcorrido. E às vezes ele também vai ter um movimento para o futuro. Caramba, o que vai ser de mim se eu não passar aqui? O que vai ser de mim se eu não fizer isso? O que vai ser de mim se eu não acertar essa pergunta aqui? Então, às vezes, ele vai ser puxado ou para um passado distante ou para um futuro remoto. E esse movimento vai deixar o sujeito desarticulado. Ele vai estar querendo entrar em algum local que não é a situação imediata. Ele vai querer se lançar perguntas que não fazem parte da situação imediata. Então, aí, esses exercícios de concentração, de respiração, eles vão servir para trazer o sujeito para o imediato, para o presente mais imediato da coisa, para ele não ficar nem no lado do extremo passado e nem do lado do extremo futuro, que é o que acontece a muitos. E como o passado já é um fato, não há como mudar, e o futuro uma possibilidade, se ele for para o passado, ele vai ficar remoendo e vai transformar aquele fato numa fonte de massacre interior. Se ele vai para o futuro, ele só vai conseguir imaginar uma possibilidade de futuro. E ele vai ficar preso, ele vai ficar algemado a uma única possibilidade. Enquanto o futuro, no final das contas, é sempre uma certa incógnita. E veja a força que a nossa imaginação pode ter, né? A gente pode ficar preso a uma coisa que talvez nunca aconteça, não é, Marcos? Não, foi bom você falar disso, porque isso é um binômio muito comum, né, em pessoas ansiosas. Ou o sujeito ele olha muito para o passado, realmente se remoendo, se culpando, como era bom ali, né? O passado é o país das maravilhas que não volta mais. Ou ele acaba olhando muito para o futuro, mas ele não quer construir esse futuro no presente. Então, sei lá, o cara ele quer abrir uma empresa. Ele fica, não, eu vou ser empresário, tá, mas o que é que você faz agora no presente para ser empresário? Você tem estudado as habilidades necessárias para ser um empresário, né? Você tem capital suficiente, ou como você vai fazer para arrecadar, ou qual o negócio que você vai querer vender, enfim. Existem várias coisas, né, que vão poder possibilitar esse futuro dele que ele não está levando em conta. E ele fica só, não, um dia eu vou ser isso, um dia eu vou ser isso, um dia. Então é muito importante a gente sempre realmente se ater ao presente. É claro que o futuro, ele puxa, ele é o ideal do nosso presente, né? E o ser humano, ele sempre se move por um ideal, né? Nós sempre temos uma imagem daquilo que nós queremos alcançar e de onde nós queremos chegar, né? É justamente a supressão do ideal que muitas vezes causa as neuroses, né? As depressões. E o passado, ele dá justamente para a gente a medida dos nossos erros, né? Dos nossos acertos. Ele dá um repertório daquilo, das possibilidades já atualizadas, tantas que deram certo, tantas que deram errado. E a gente precisa olhar para o passado, sabendo colher aquilo ali, pérolas, né? Coisas boas. Não ficar se remoendo o mal ou na nostalgia de um bem que não volta mais. Mas isso sempre voltado para o presente, né? Tendo uma atenção plena ao presente, sabendo que é o presente que constrói, né, o nosso futuro. Exato. Tu contou uma parte aí muito importante, que é a seguinte: o futuro para nós é como aquele final de mapa, né? É o nosso destino, por assim dizer. Mas enquanto o sujeito ele não tem esse destino, ele não sabe para onde ele está caminhando. Ele entra aí também no risco do imediatismo, que não é o que a gente está querendo trazer aqui, mas um meio termo, melhor dizendo, entre algo que te puxa para um passado, que não vai mais mudar, é um fato já estabelecido no tempo, e a um futuro, uma única possibilidade do futuro, que talvez nunca se concretize. Então o sujeito ele tem que ter essa maleabilidade. Eu estou aqui no presente, estou podendo me mover, é o campo de ação possível para mim agora.
E esse realmente é um ponto muito importante de ser refletido. Muitas vezes isso, quando bem estabelecido, acalma muita ansiedade, acalma muita agitação interior. E aos poucos a gente vai também encontrando outras estratégias, por exemplo. Mas até agora, vocês que estão assistindo, teve alguma dúvida, surgiu algum questionamento que gostariam de esclarecer aqui? Caso haja, pode ir escrevendo que já já a gente vai respondendo. Continuando, existem também atividades que nós podemos fazer, porque de certo modo essa ansiedade ela nos chama para uma ação, ela nos chama para concretizar alguma coisa. E então, muitas vezes o sujeito ele quer fazer alguma atividade, mas ele não está exatamente se sentindo, ele não está encontrando estratégias para expressar um pouco daquela mobilidade para ação, daquela motivação para ação que ele possui. E algumas estratégias simples de fazer alguma coisa, mas que descarregue um pouco essa atenção, sem ele se descarrilhar, sem ele se descontrolar, é o seguinte: muitas vezes escutar uma música que seja tranquila, que seja relaxante, pode auxiliar. O sujeito ele chegou uns 10 minutos antes, 20 minutos antes da prova, viu que o ambiente da sala está agitado, ele vai para um mais calmo, ele vai escutar uma música, por exemplo, ou ele vai encontrar pessoas para ter conversas suaves, para ter conversas tranquilas. E ali ele está descarregando um pouco daquele movimento da ansiedade, que a ansiedade quer que o sujeito faça algo imediatamente, ele não sabe o que fazer, não sabe o que está sentindo, e de repente há aquele descompensamento. Mas é bom que o assunto que seja conversado não seja sobre prova, não seja sobre avaliações, ele dê um pouco essa atenção para coisas que são tranquilas para ele. E o objetivo principal é esse: o sujeito ele não vai ficar nem tão preso ao passado, nem tão preso ao futuro, vai ficar no presente, e ele também vai conseguir descarregar um pouco dessa movimentação, dessa atividade. E com relação à música, também é recomendável que ele não escute músicas muito agitadas. Isso não é recomendável. Aquilo vai mobilizar Uhum. muita aceleração interior, não é? Tem música que o sujeito Isso. escuta e já tem vontade dele sair gritando e correndo por aí, não é, Marcos? Uhum. Sim, isso é verdade. Ainda mais quem gosta muito de escutar metal pesado, né? Músicas assim são extremamente, a meu ver, ansiolíticas, né? Não são muito Pois é. ansiogênicas, porque, enfim, é aquela batida extremamente ritmada, sabe? E existem realmente certos ritmos que para um sujeito com ansiedade é de um sujeito que está com depressão, né? Existem certas músicas que alimentam o quadro de tristeza aguda, de anedonia que ele passa, né, de falta de prazer nas coisas, que é bom também que ele evite, né, para que não retroalimente, né, esse estado de ânimo em que ele já se encontra. Exato. E eu até trago também, eu faço uma pequena alteração naquela analogia de Hipócrates. Analogia não, na frase dele, eu faço uma alteração. Ele diz: você é aquilo que você come. Hoje, você também é aquilo que você consome. Se você consome esse tipo de cultura, uma cultura muito agitada, uma cultura às vezes muito triste, uma música muito triste, muito depressiva, você vai se tornando aquela pessoa também. Então, se você lê muita coisa de terror, você vai se tornando, de certo modo, apático para a violência, você vai se tornando um sujeito muito distanciado do sofrimento humano. Então, você vai se tornando aquelas coisas que você vai consumindo mesmo, aquilo vai entrando em você e vai se integrando na sua personalidade, na sua pessoa. Então, nem uma música muito agitada, porque vai causar no sujeito, ele vai se tornar agitado com aquela música, mas também nem uma música muito triste, porque ele vai se tornar uma pessoa também triste naquele momento, ele vai se entristecer, aquilo vai atingi-lo como uma pessoa. Então ele vai ser movido por esse sentimento, por essa emoção. E é importante quanto esse fator cultural, às vezes a pessoa não está tão atenta para isso, mas ele está ali influenciando diretamente o sujeito, não é, Marcos? Uhum, sim, sim, de fato. E às vezes a gente não dá a medida, né, necessária para esse tipo de influência, mas acontece, né? Filmes, músicas,
Eles têm, né, livros também, influenciam bastante o nosso estado de espírito, né? Então é sempre bom ter muita cautela e muita prudência ao consumi-los. Pois é, pois é. E a parte que agora é mais interna do sujeito é essa preparação mais interior do sujeito, sendo bem redundante. Muitas vezes as pessoas elas vão fazer uma atividade e ela é movida por uma expectativa, ela é movida por um medo. E como a gente foi comentando no encontro passado, isso precisa ser posto em xeque. Que grande expectativa é essa que o sujeito tem diante de uma avaliação? Que grande medo é esse que o sujeito tem diante de uma avaliação? Enquanto isso não for trazido, não for, de certo modo, se tornar objetivo nele, ele não vai conseguir lidar com aquilo. Vai ser um fator que ele não tem ainda um controle porque ele não conseguiu definir em palavras. E se ele não conseguiu definir em palavras, não conseguiu definir numa imagem, aquilo vai atacá-lo, aquilo vai influenciá-lo sem que ele tenha nenhuma possibilidade de manejar. E muitas vezes, o sujeito diante de uma prova, ele vai ter uma expectativa muito imensa. Escuta um pequeno ruído, Marcos. Eu acho que é do teu fone. Pode ser um mau contato. Ah, o teu áudio está mudo. Houve alguma reforma aí? Tá tendo alguma reforma aí? Bom, houve aí algum problema, mas enquanto isso, existe um movimento do sujeito que é de criar muita expectativa naquela situação, que é de criar muita. É a prova dos meus sonhos, é a prova que eu não posso falhar, é a prova do sucesso, é a avaliação que vai me definir. Então a expectativa ela cresce enormemente e, consequentemente, o sujeito ele vai sofrer diante daquilo. Ele vai colocar tanta coisa, tanto valor naquela prova, que no fim das contas ele vai concluir naquele raciocínio de tudo ou nada. Se ele se sair bem, ele é o sujeito mais positivo de todos, ele é o melhor de todos. Se ele não se sair bem, ele é o pior sujeito de todos. Então ele vai se colocar ali numa situação de polos extremos. E no fim das contas, isso não tem nada de saudável para o sujeito. E também há os grandes temores, que pode estar muito relacionado às grandes expectativas. Se ele não vai cumprir uma grande expectativa, então um grande mal vai atacá-lo. E o nosso movimento aqui é de encontrar um certo princípio, que é o da sensatez, que é o senso de proporção. Muitas vezes o sujeito, numa avaliação, ele vai colocar tanta expectativa, ele vai colocar tanta valoração naquilo, que ele vai perder o senso de proporção. Às vezes pode ser só mais uma prova, dentre várias outras. Às vezes pode ser uma falha, dentre várias outras que ele vai ter na vida. Muitas vezes o sujeito está tão acelerado, principalmente quando se é jovem, que acredita que os primeiros erros vão ser os últimos e os primeiros acertos vão ser os únicos acertos que ele vai ter. É necessário por aí o ponto de proporção da coisa. Isso aqui não vai ser uma coisa nem muito importante, mas também não vai ser uma coisa absolutamente desimportante. Vai ser uma prova como qualquer outra. O sujeito ele já colocou um ponto de proporção ali. Ele já colocou um ponto mais sensato diante daquela situação. Ele está compreendendo a coisa de maneira sensata. E, por último, é importante também verificar o seguinte: o sujeito ele precisa desenvolver certos princípios, mas que antes de desenvolver esses princípios, ele necessita ter uma consciência bem clara. Muitos estão fazendo uma avaliação, muitos estão fazendo uma prova, e eles estão colocando a sua definição de ser humano ali. Se eu não passar naquela prova, eu sou um ser humano fracassado. Se eu não passar naquele teste, eu falhei enquanto sujeito. Então ele está querendo se definir a partir de uma atividade dele, o que é uma coisa absolutamente deslocada. Porque enquanto esse centro de você mesmo estiver atrelado a coisas que vão passar com o tempo, a coisas que vêm e vão, é claro que esse sujeito ele vai ficar tão
tão instável quanto a maré do mar. Ele vai, é como se ele pegasse a essência dele e colocasse em um emprego. Se ele for demitido daquele emprego, aquela essência dele vai se tornar uma essência negativa. Eu sou um sujeito ruim. Então veja que muitas vezes o problema do sujeito está em ele colocar a definição dele, essa essência dele, em coisas que estão fora dele, em coisas que vão mudar, em coisas que são passageiras, que o tempo vai levar no final do processo. Então, enquanto isso não for estabelecido, essa definição que ele dá de si, essa qualidade de si, ela não for integrada dentro dele em coisas estáveis, não numa prova, não num emprego, não num casamento, embora isso sejam partes importantes da vida dele, mas não pode ser ele, porque se aquele casamento não se suceder bem, houver uma separação, ele não vai poder se definir por um fato apenas, ele vai continuar vivo. Aquilo não vai abarcar a totalidade dele. Uma prova, se ele tirar 10 naquela prova, aquele 10 não vai abarcar aquela pessoa dele. Então não há razão dele querer se colocar ali, dele querer se definir ali. Quando a gente tenta se definir em coisas que não são a gente, em coisas que não nos refletem como essência, então é claro que a gente vai sofrer no fim das contas. E muitas vezes existe essa dificuldade. Essa prova ela não me define enquanto sujeito. Essa avaliação ela não me define enquanto sujeito. E aí, isso já dá uma certa tranquilidade. Lidar com isso traz uma certa tranquilidade, porque agora ele vai ter que buscar o que é que me define. O que é que me torna ser alguém que o tempo, uma nota boa ou má, não vai me levar, ou um emprego, uma posição elevada ou baixa financeira não vai me definir. Onde está o seu coração no fim das contas? Esse é um ponto de importante reflexão. E depois que a pessoa começa a refletir sobre isso e tenta ancorar-se em algo estável, aí sim ela vai poder refletir sobre outros princípios que eu vou fornecer aqui, como, por exemplo, desenvolver esse senso de proporção das coisas. Essa prova ela não vai conseguir me definir, mas também ela não vai conseguir me desqualificar. É um estado, é o estado atual dos meus conhecimentos sobre aquele assunto, que eu possa atualizá-lo no ano que vem, no mês que vem. Você dá um certo senso de proporção para a coisa. Você também precisa desenvolver essa paciência de suportar essa tensão, de suportar esse sofrimento, essa ansiedade, no fim das contas, sem se desesperançar. E aí vem os exercícios de meditação, aí vem os exercícios de tranquilidade do corpo, tranquilidade da mente. Consequentemente, também é positivo você desenvolver essa esperança do sujeito. O sujeito saber esperar. Olha, eu sei que eu vou tentar dar o meu melhor aqui, e se eu conseguir passar vai ser muito bom por conta disso, disso e disso. Se não conseguir passar, eu vou ter esse contra, mas eu vou poder desenvolver outros prós. Eu vou conseguir estudar melhor, vou conseguir me aperfeiçoar mais. Enquanto ele não conseguir ver um futuro positivo no sucesso e o futuro positivo até nas falhas, essa esperança ela está afetada. Ele só está conseguindo ver uma parte do processo. Então, conseguir ver o lado positivo de uma coisa boa e também de uma falha é fundamental para desenvolver essa esperança. E ter sempre isso em mente nessas situações de prova, nessas situações de teste. E por último, essa capacidade de integrar tudo isso. Você vai integrar bem o seu ambiente, você vai integrar bem o seu estado do corpo, o seu estado de tranquilidade mental, o seu estado de definição interior, ou seja, o que me qualifica, o que não me qualifica, o que me define mais exatamente de uma maneira estável, e o que eu estou querendo me definir por coisas que vêm e vão. Um teste não vai poder me definir absolutamente. Um emprego não vai poder me definir absolutamente. E por último, quando você aplica esses princípios de esperança, de paciência, de senso de proporção, de sensatez, no fim das contas, tudo isso acumulado vai fazer com que o sujeito ele vá se estabilizando nessa situação de ansiedade, mesmo que no fim das contas ele só consiga reduzir um pouco, mas continuando a aplicar esses princípios, ele vai cada vez mais progredindo, e isso tem de se tornar um hábito na vida dele. Sempre diante desses momentos de ansiedade, ele vai ter de buscar essa estabilização.
E só assim, no fim das contas, é possível que ele consiga adquirir essa tranquilidade diante de um teste, diante de uma avaliação e diante até de qualquer situação tensa em sua vida. Tudo bem? Caso tenham alguma dúvida, escrevam aí. E por hoje a gente já está encerrando. Estamos nos 45 minutos. Marcos havia comentado aqui agora: minha bateria descarregou. Estou entendendo. Então, sem problema, sem problema. No nosso próximo encontro, a gente vai tratando de novos assuntos e encontrando também novas estratégias para lidar com esses momentos de tensão que muitas vezes nos deixam paralisados. Como eu estou percebendo aqui que não há novas perguntas, não há novas questões, eu vou encerrando por aqui, tá certo? Muito obrigado, muito obrigado. Comecem a pôr isso em prática, anotem, reflitam sobre isso e comecem a pôr em prática, principalmente. Porque o que vai tranquilizar o sujeito é a ação, não é somente refletir, mas é agir em um ponto específico. A Usana aqui disse obrigada, de nada, e na próxima semana a gente traz algum assunto novo, tá?